Mateus, capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus terminou todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Vós bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes, os escribas, e os anciãos do povo se reuniram na casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. E conversaram a fim de, usando mentira, prenderem Jesus, e o matarem. Porém diziam, não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, veio a ele uma mulher com um vaso de alabastro, de óleo perfumado de grande valor, e derramou sobre a cabeça dele, enquanto estava sentado à mesa. E quando os seus discípulos viram, ficaram indignados, dizendo, para que este desperdício? Pois esse óleo perfumado podia ter sido vendido por muito, e o dinheiro dado aos pobres. Porém Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que perturbais a esta mulher? Ora, ela me fez uma boa obra. Pois vós sempre tendes os pobres convosco, porém nem sempre me tereis. Pois ela, ao derramar este óleo perfumado sobre o meu corpo, ela o fez para preparar o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho em todo o mundo for pregado, também se dirá o que ela fez, para que seja lembrada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes, e disse, o que quereis me dar, para que eu entregue a vós? E eles lhe determinaram 30 moedas de prata. E desde então ele buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus lhe perguntar, onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? E ele respondeu, ide à cidade a um tal, e diz-lhe, o mestre diz, meu tempo está perto. Contigo celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus havia lhes mandado, e prepararam a Páscoa. E vindo o anoitecer, ele se assentou à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e cada um deles começou a lhe perguntar, por acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. De fato, o Filho do Homem vai assim como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria tal homem se não houvesse nascido. E Judas, o que o traía, perguntou, por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe disse, tu disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, e o partiu. Então o deu aos discípulos, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o qual é derramado por muitos, para o perdão de pecados. E eu vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia, quando convosco beber, novo, no reino do meu Pai. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, todos vós falhareis comigo esta noite, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro, porém, respondeu-lhe, ainda que todos falhem contigo, eu nunca falharei. Jesus lhe disse, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu, ainda que eu tenha de morrer contigo, em nenhuma maneira te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus veio com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos, ficai sentados aqui, enquanto eu vou ali orar. Enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse, minha alma está completamente triste até a morte. Ficai aqui, e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos, e os encontrou dormindo, e disse a Pedro, então, nem sequer uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De fato,
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi orar pela segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Então os deixou, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois veio aos seus discípulos, e disse-lhes: Agora dormi e descansai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem é entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que chegou o que me trai. Enquanto ele ainda estava falando, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor havia lhes dado o sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar, é esse. Prendei-o. Logo ele se aproximou de Jesus, e disse: Felicitações, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? Então chegaram, agarraram Jesus, e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou de sua espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus, então, lhe disse: Põe de volta a tua espada ao seu lugar, pois todos os que pegarem espada, pela espada perecerão. Ou, por acaso, pensas tu que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim tem que ser feito? Naquela hora Jesus disse às multidões: Como a um ladrão saístes com espadas e bastões para me prender? Todo dia eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Porém tudo isto aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumpram. Então todos os discípulos o abandonaram, e fugiram. Os que prenderam Jesus o trouxeram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrou, e se assentou com os servos, para ver o fim. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos, e todo o Supremo Conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem matá-lo, mas não encontravam. E ainda que muitas falsas testemunhas se apresentavam, contudo não encontravam. Mas, por fim, vieram 2 falsas testemunhas, que disseram: Este disse: Posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou, e lhe perguntou: Não respondes nada ao que eles testemunham contra ti? Porém Jesus ficava calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: Ordeno-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu disseste. Porém eu vos digo que, desde agora, vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas roupas, e disse: Ele blasfemou. Para que necessitamos mais de testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: Culpado de morte ele é. Então lhe cuspiram no rosto, e lhe deram socos. Outros lhe deram bofetadas, e diziam: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é o que te feriu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma serva aproximou-se dele, e disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E quando ele saiu em direção à entrada, outro viu, e disse aos que ali estavam: Também este estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez com um juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam se aproximaram, e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Assim ele saiu, e chorou amargamente.